E aí, pessoal, vamos para a nossa aula 2 de conjuntos aqui. E vamos tentar associar a evolução dos conjuntos junto com a evolução da humanidade. Então, por exemplo, os números naturais são aqueles que foram necessários para você conseguir contar as coisas mais primitivas. Então, por exemplo, quantas caças você tinha conseguido abater ou coisas assim. E aí nós temos então o conjunto dos naturais, que é mostrado por esse nzinho aqui cortadinho. E aí ele contém o 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Certo? E aí a gente tem também um outro conjunto aqui que vale a pena observar, que é os naturais, com esse asteriscozinho assim em cima. São os naturais não nulos. Ou seja, não tem o elemento 0. O Klaus deve ter falado em adição e multiplicação, e aqui você pode ver que se você adicionar e multiplicar dois elementos dos números naturais, você continua tendo um número natural. Agora, subtração já pode ser diferente. Então, essa não é uma das propriedades do conjunto dos números naturais. Porque imagina que você tenha 6 e você tire 11, você vai ficar com menos 5. E ainda não é definido o número negativo nos números naturais. Tranquilo. Então vamos ver então a necessidade dos números negativos, o que ela gerou? Ela gerou o conjunto dos números inteiros. Ou seja, nós temos agora então os números inteiros e temos os números negativos aqui. Então, esse conjunto dos inteiros é representado por esse z aqui. E aí nós temos dentro dele três possibilidades de representação. Os não nulos, ou seja, não tem o zero, ó, do menos 1 ele pulou para o 1. Os positivos, ou seja, só os números positivos no nosso conjunto de inteiros, ou os números não positivos. Perceba que você tem o zero nos dois. E aí, qual que é a propriedade que você ganha aqui? Você ganha a subtração. Você consegue fazer agora a subtração dos números caindo dentro dos inteiros, certo? Então, vamos pensar nos números racionais. Bom, imagina que você está pegando e dividindo alguma coisa para alguém usando uma medida de comprimento bem rústica, como por exemplo uma corda, ou você vai usar uma balança e não dá exatamente inteiro, não dá um número não dá um número inteiro. Bom, aí surgiu então o número racional, que é representado por esse que nós temos aqui. E ele é definido que os números racionais são x, tal que x é a sobre b, com a pertencente aos inteiros e b pertencente aos inteiros não nulos, que não se pode dividir por zero. O Klaus já deve ter comentado com vocês. Bom, aí você deve estar se perguntando, tá, mas ganhei as frações, e aí? E o 1, por exemplo, continua sendo um número racional? Sim, porque 1, por exemplo, é 1 sobre 1. 2 é 2 sobre 1. 3 é 3, 3 sobre 1. E assim vai. Certo? Bom, mas aí surgiu a necessidade de outros números. Números que não são escritos na forma de fração ou que são decimais infinitos e não periódicos, né? Imagina, por exemplo, a raiz não exata, raiz de 2, que é 1,4 ou alguma coisa aqui. E não se dá para escrever isso de uma fração. Então surgiu os números irracionais, que são o i aqui. Opa! Oh, meu Deus. Certo? Se a gente fosse representar esses caras agora, naquela nossa representação de diagrama de conjuntos, bom, nós teríamos então os números... Caramba! Naturais, né? Aí depois dos naturais nós teríamos os inteiros. Depois dos inteiros nós teríamos os racionais. E aí nós teríamos aqui separado os irracionais.
E aí, para englobar todos esses números, foi criado então um outro conjunto, o conjunto dos números reais, que é definido com esse R. Então, o R ele é o conjunto dos números naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Bom, pessoal, agora que a gente definiu os reais, eu vou escrever eles aqui, que é um conjunto que engloba os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Beleza. Então agora a gente vai falar um pouquinho da reta real. A reta real é uma reta para representar um número real sobre ela. Ou seja, vamos pensar aqui. Represente 0,5. O 0,5 ele está entre esses dois números inteiros, 0 e 1 aqui, certo? Então, o nosso 0,5, se a gente desenhar ele aqui, ele está exatamente no meio. Opa, não ficou muito bonito isso aqui. Exatamente no meio desses dois. E raiz de 2? Raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Então, esse número aqui, ele está na reta real entre os dois números inteiros 1 e 2. Um pouquinho atrás, se aqui é o meio, ele está um pouquinho para trás do meio. Aqui está raiz de 2. E aqui, 325 sobre 100. Qual que é o melhor jeito de representar isso? Bom, o melhor jeito de representar isso é passar para decimal. Então, eu sei que aqui, 325 dividido por 100, é só colocar duas vírgulas aqui, então eu tenho 3,25. Então, eu sei que eu tenho que ficar aqui, um quarto da distância. Então, eu tenho aqui o nosso 3,25. E aqui, 68 por 20. Vamos vir aqui para o cantinho e a gente faz essa conta. Quantas vezes cabe? 3. 3 vezes 20, 60. Sobra 8. Não consigo fazer isso aqui. Se eu acrescentar uma vírgula, isso daqui vira dezena. E aí eu consigo. Então, eu tenho 3,4. Então, vindo aqui na reta, um pouco antes do meio, 3,4. E aqui, 3 quartos. Se você fizer a divisão, igual a gente fez antes, isso aqui dá 0,75. Então, tem que ficar por aqui. Tudo bem, pessoal? Bom, beleza. Mas vamos falar agora de intervalos. Tranquilo. Vamos pensar o seguinte. E se eu quiser representar o intervalo real entre esses dois números inteiros, menos 3 e menos 2 aqui? Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos trazer ele para baixo. A gente tem aqui menos 3 e aqui o menos 2. E eu quero representar este intervalo aqui. Só que, o que acontece? Eu não quero incluir o meu 3 e o meu 2. Eles são números inteiros. Então, o que a gente faz? A gente põe uma bolinha aberta aqui. E como é que você representa essa bolinha aberta? Ou seja, eu não estou pegando o menos 3 e o menos 2. Então, como é que você representa? Você representa isso com colchetes ao contrário. Menos 3, menos 2. E aqui desse lado também, colchetes ao contrário. E como é que você representa isso para conjunto? Você representa falando que x pertence aos reais, né? Tal que o x está entre, mas não é igual, menos 3 e menos 2. Ok, se agora eu quisesse pegar esse mesmo intervalo, mas eu quisesse incluir esses dois aqui. Bom, então seria bolinha fechada no seu intervalo. E aí você fecharia sua chave aqui.
você escreveria que x pertence aos reais, tal que x está entre menos 3 e menos 2, podendo assumir o valor de um deles. Ok, pessoal?